ouvintes, estamos chegando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz seja convosco. Está no ar, programa De Volta às Origens, programa da Universal Assembleia dos Santos. Quem tem a honra de vos cumprimentar nesta noite é vosso irmão em Cristo, pastor Valdemar Coppi, que deseja a todos vocês, ouvintes, uma boa recepção deste programa. Então, neste momento, nós vamos ouvir mais uma mensagem da parte de Deus pelo pastor Coppi, que tem o tema Aves de Rapina. Vamos ouvir a mensagem. Com o senhor, pastor. Que a paz esteja convosco. E a leitura nesta noite se encontra em Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 9. E disse-lhe o Senhor: Abraão, toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Querido rádio ouvinte que estão nos ouvindo, a mensagem nesta noite intitulada Aves de Rapina. O que é aves de rapina? É o mesmo que nós disséssemos aves imundas, que se alimentam de carne. São aves, mas somente se alimentam de carnes. É o urubu, é o abutre e outras aves do mesmo gênero que se alimentam de carne. E se nós pudéssemos enxergar com os nossos olhos espirituais, poderíamos ver que acima das nossas cabeças, o ar, este céu que está acima de nós, a Escritura fala as aves do céu, tem ninho. Então essa expansão chamada céus, ela está infectada, cheia de seres daninhos, aves de rapina, aves imundas. Felizmente, os nossos olhos físicos, materiais, não conseguem enxergar coisas espirituais. Eliseu disse para o Senhor: abra os olhos do moço para que ele veja. Ele também, nos seus olhos materiais e físicos, não estava enxergando o grande exército de Deus formado de anjos. Aí ele passou a ver com olhos espirituais e viu que o exército do Senhor era muito maior do que o exército inimigo. Então, acima das nossas cabeças está cheio de seres espirituais, aves de rapina. São seres que foram expulsos na batalha que houve no céu, em que o arcanjo Miguel batalhava com seus anjos, e o diabo também batalhava com seus anjos, só que não prevaleceram. E não prevalecendo, eles foram expulsos do céu para a terra. Infelizmente, a vítima somos nós. Nós somos vítimas dessa expulsão que houve no céu, porque aqui eles estão.
E diz a Bíblia Sagrada que o diabo tem grande ira. Ele foi jogado para a terra e com ele os seus anjos, e tem grande ira, sabendo que ele resta pouco tempo. E nesse pouco tempo, então eles afligem, são os autores das mortes, dos furtos, da inveja, da ira, de tudo isto. Eles estão aqui na terra. Ouvi alguém dizer uma vez que a terra é o lixão do mundo. Na realidade é mesmo, é um lixão. Então aqui tem de tudo. Mas o nosso tema é aves de rapina, aves imundas que estão voando nessa expansão. Nós não conseguimos ver com nossos olhos físicos, mas se tivéssemos uma visão espiritual, poderíamos enxergar também. Então eles conseguem fazer uma obra. A leitura que nós acabamos de realizar, mesmo sendo assunto material, foi Deus que mandou Abraão oferecer aquele sacrifício, matando essas bezerras, carneiros, até mesmo pombinho. Mas o que nos chama a atenção nesta noite é que essas aves de rapina, essas aves imundas, procuravam assentar no sacrifício de Abraão. E o que Abraão fazia? As enxotava. É o nosso dever, ouvinte amigo, precioso ouvinte, também fazer o mesmo que Abraão fez: enxotar essas aves de rapina, aves imundas, que, assentando no sacrifício, o que elas fazem? Elas contaminam. E o sacrifício fica então contaminado, não serve. Deus não aceita nenhum sacrifício que seja contaminado. Quantas vezes nós fazemos um propósito de servir a Deus, né? No nosso pensamento, servir a Deus melhor, né? De acordo com a sua palavra. Mas de repente vem a ave de rapina, vem a ave imunda e tira aquele pensamento nosso de servir a Deus. Então, o dever de cada um, meu, seu, nosso, é enxotar essas aves imundas, que infelizmente, não estou ofendendo ninguém, mas existe até mesmo na igreja os urubus. E aonde ficam os urubus? Onde há carniça, onde há coisa fedorenta. Então o resto, muitas vezes de animais, ali está, ele foi criado para isso. Então na igreja também existe. Quando acontece uma intriga, uma desavença, quando acontece um desastre, então ele se agrada, o urubu fica contente, porque ele foi criado para estar onde há carniça, coisa fedorenta. Então tem crente que faz papel de urubu, infelizmente, né? Então não deixa de ser aves de rapina, aves imundas, porque às vezes esses espíritos caídos, eles usam pessoas. É irmão contra irmão, é pai contra filho, filho contra pai. Então é exatamente essas aves de rapina que estão voando sobre as nossas cabeças. Querem assentar. Não deixe, não deixe, faça como Abraão. Enxote-as. Vamos enxotá-las. Show, ave de rapina. Show, aves imundas, que procuram desviar os servos de Deus dos seus propósitos de servir a Deus, no seu pensamento, na sua vontade de servir a Deus, mas de repente
uma ave de rapina vem e assenta na sua cabeça e tira aquele desejo de servir a Deus. Queridos ouvintes que me ouvem nesta noite, eu conheci amigos, colegas de ministério que falavam: quando eu me aposentar, eu vou trabalhar só para Deus. E essas pessoas aposentaram e não trabalharam de maneira nenhuma para o Senhor. Já estão mortas, estão debaixo do chão. Mas falavam. Mas a ave de rapina veio, assentou no seu sacrifício, no seu desejo de, quando aposentasse, trabalhar, dar o tempo integral para Deus, na obra de Deus. E não fizeram, e já morreram, já foram sepultadas. Então, nada mais, nada menos, a ave de rapina veio e tirou aquele pensamento, aquele desejo de trabalhar somente para Deus. Oh, meu querido ouvinte, as aves estão voando sobre as nossas cabeças. Essa expansão que está acima de nós está infectada, está cheia de espíritos caídos. É claro que da nossa parte, do nosso lado, nós temos o dobro de anjos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, que hão de herdar a salvação. Mas uma terça parte veio junto com Satanás, que guerreou lá no céu, queria ser igual a Deus. Então Miguel, o grande príncipe, o comandante do exército divino, guerreou contra ele, e eles não prevaleceram, e nem mais os seus lugares se encontrou no céu. Mas aqui na terra foi dado, lá em Apocalipse capítulo 12, um ai. Enquanto foi falado: alegrai-vos, ó céus, porque agora o diabo já é derribado. Ele acusava dia e noite, é inimigo. Foi dado um ai para os moradores da terra. Ai dos que habitam na terra, ai dos seus habitantes, porque o diabo é descido a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então é o que ele faz aqui. E diz a Escritura que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Então, meu querido ouvinte, vamos enxotar essas aves de rapina, vamos enxotar essas aves imundas que na realidade se alimentam com carne, com sangue. Estão voando sobre as nossas cabeças. Queria sentar no sacrifício de Abraão, mas Abraão espiritual, o Abraão muito crente, o nosso pai na fé. Então o trabalho dele era enxotar, tocar essas aves de rapina que vinham para assentar no sacrifício de Abraão. E se isto acontecesse, estava contaminado todo aquele sacrifício, mas nenhum valor teria. E o sacrifício nosso hoje não é matar bezerro nem cabrito, nada disso. Nosso sacrifício hoje é a obediência a Deus, nosso Pai, mas com muito cuidado. Temos que ser muito vigilante, não deixar que estas aves de rapina, aves imundas, se assentem no nosso sacrifício. Há alguém que diga, às vezes até concordo, que o diabo não conhece os nossos pensamentos. Muito bem, mas ele coloca. Ele não sabe, mas coloca esses maus pensamentos, porque o homem, a mulher em si, não são maus. O homem não é mau em si, mas o que está nele é que é mau, que faz matar, que faz roubar, que faz tantas coisas contra Deus. É ele que está no homem, Mas não deis lugar, disse Pedro, o apóstolo, não deis lugar. Manda que nós sejamos sujeitos a Deus.
e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. E Pedro o compara como um leão faminto que está andando em derredor, buscando a quem possa tragar. Querido rádio ouvinte, que está tendo esta felicidade de me ouvir nesta noite. Então, aves de rapina são a mesma coisa que aves imundas, são malignos, que querem tirar do nosso pensamento aquela vontade de servir a Deus, e ele acaba contaminando o nosso sacrifício e a nossa obediência, que é o nosso culto racional. Querido ouvinte, não deixe que aves de rapina se assente na sua cabeça. Não deixe que essas aves imundas venham contaminar o seu sacrifício. Hoje, ainda alguns minutos, o que existe no planeta Terra, pessoas desviadas do caminho de Deus, desviadas do mandamento de Deus. E o que é isso? Aves de rapina, que eles consentiram, deixaram que ela se assentasse no sacrifício, sentasse sobre as suas cabeças. E hoje a pessoa não crê mais em Deus, não crê mais em nada. Então a semelhança de Abraão seja a nossa semelhança, enxotar essas aves imundas e rapina, que são diabólicos, são hostes do mal, da maldade, e muitas vezes em lugares celestiais, dentro da igreja, eles operam. Essas aves de rapina que estão voando sobre as nossas cabeças, é o lugar que eles mais operam, é dentro da igreja. Então o pastor tem que ter muito cuidado, o pastor tem que ser espiritual para saber que essas aves de rapina estão voando. O ar está contaminado, é que nós não enxergamos, mas o ar que está sobre as nossas cabeças está cheio dessas aves de rapina, dessas aves imundas que querem assentar no nosso sacrifício. Então cabe a nós, eu, você, nós, enxotá-las. Show, aves de rapina, show, aves imunda, em nome de Jesus.